Fábio entrou naquela festa com a amante no braço, achando que era o dono do mundo. Ele não sabia que sua esposa já estava lá dentro, sentada ao lado do homem que podia destruir tudo o que ele construiu. "Você tá linda hoje", Fábio sussurrou para Larissa enquanto os dois cruzavam a entrada do hotel. Ela sorriu, ajeitou o vestido e apertou o braço dele. O salão estava cheio. Executivos, sócios, gente importante. Aquele era o jantar anual da Drummond Participações, a empresa onde Fábio trabalhava há 7 anos. O tipo de evento que ele adorava: luz baixa, champanhe caro, e ele no centro das atenções. Ele cumprimentou 2 colegas logo na entrada, riu alto, estava à vontade. Foi só quando virou para pegar uma taça que viu Renata, sentada à mesa principal. Vestido preto, cabelo preso, coluna ereta, e ao lado dela, Dr. César Drummond, o dono da empresa, conversando com ela como se fossem velhos conhecidos. A taça quase escorregou da mão de Fábio. "O que foi?" Larissa perguntou, percebendo que ele tinha congelado. Ele não respondeu. Ficou olhando fixo para aquela mesa, tentando entender o que estava vendo. Renata não tinha nada a ver com a empresa. Ele tinha cuidado disso. Ela não conhecia ninguém ali. Então o que ela estava fazendo sentada ao lado de César Drummond, sorrindo daquele jeito? Um garçom passou com uma bandeja. Fábio deu um passo para o lado sem querer, quase derrubando tudo. "Fábio, que foi?" Larissa insistiu. "Fica aqui", ele disse baixo. "Não se mexe." Ele começou a atravessar o salão devagar, tentando parecer calmo. Mas as pernas estavam pesadas, a cabeça girava. Renata ainda não tinha olhado para ele, ou fingia que não tinha. Quando ele estava a uns 10 metros da mesa, ela levantou os olhos. Encontrou o olhar dele direto e sorriu. Não foi um sorriso de susto, não foi de raiva. Foi o sorriso de quem esperou por aquele momento com muito cuidado e sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Fábio parou no meio do salão. O coração acelerou. Como Renata sabia daquele jantar e o que ela tinha contado para César Drummond. O brilho do anel no dedo de Renata captou a luz do lustre por 1 segundo. 1 segundo foi o suficiente. A mente dela voltou. Rápido, como sempre voltava quando ela menos queria. A igreja estava cheia, flores brancas em cada banco, a mãe dela chorando na primeira fila, e Fábio lá na frente, de terno azul, sorrindo daquele jeito que ela amava. O tipo de sorriso que fazia você acreditar em tudo. "Eu juro que vou te fazer feliz", ele disse bem baixinho, só para ela ouvir, enquanto o padre ainda falava. Ela tinha apertado a mão dele com força. Acreditou em cada palavra. Foram 7 anos assim. Não perfeitos, mas reais. Uma vida construída aos poucos. Apartamento, planos, viagens, brigas pequenas e reconciliações na mesma noite. Ela abriu mão de uma proposta de emprego em Curitiba para ficar com ele em São Paulo. Ele disse que um dia agradeceria. Ela nunca cobrou. Então veio aquela madrugada. Fábio estava dormindo. O celular dele vibrou na mesa de cabeceira. Ela não ia olhar. Nunca olhou, mas o nome na tela apareceu antes que ela pudesse desviar o olhar. Larissa. Coração. Ela ficou parada no escuro por uns 3 minutos sem se mexer. Depois pegou o celular, leu tudo. As mensagens eram de meses, fotos, planos, declarações. Uma vez que ele tinha dito para Larissa que o casamento era só aparência e que estava resolvendo isso em breve. Resolvendo. Como se ela fosse um problema a ser resolvido. Renata colocou o celular de volta na mesa. Deitou. Ficou olhando para o teto até o sol nascer. Não chorou. Não acordou Fábio. Não mandou mensagem para ninguém. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava café e falava sobre a semana de trabalho, ela sorriu e respondeu normalmente. Por dentro, alguma coisa tinha mudado para sempre. Foi naquela manhã que ela decidiu. Não ia sair gritando, não ia virar cena, ia sair com tudo que era seu.
e com a verdade na mão. Nos meses seguintes, ela foi juntando cada pedaço. Fotografou documentos, anotou datas, fez perguntas sem parecer que estava perguntando. E quando descobriu que o nome dela estava sendo usado em movimentações financeiras da empresa, entendeu que aquilo era muito maior do que uma traição. Foi aí que ela procurou o Dr. César Drummond. Renata! A voz de César a trouxe de volta ao salão. Ela piscou. Ele está vindo na nossa direção, César disse baixinho, sem tirar o sorriso do rosto. Renata olhou para Fábio atravessando o salão com o rosto branco, tentando parecer tranquilo e falhando completamente. Ela respirou fundo, ajeitou o colar no pescoço e respondeu: Eu sei, deixa ele vir. 3 meses antes daquela festa, Renata estava sentada na mesa da cozinha com o notebook aberto na frente. Era quase meia-noite. Fábio tinha dito que ia dormir cedo, mas ela ouviu ele no quarto, ainda mexendo no celular. Ela abriu o acesso ao portal bancário da empresa. O usuário estava salvo no computador dele. Ela tinha anotado semanas atrás, num descuido que ele nunca percebeu. Digitou a senha. Acesso negado. Tentou de novo. Negado. Ele tinha trocado a senha. Recentemente. Ela fechou o notebook devagar, sem fazer barulho, e ficou olhando para a tela preta, refletindo o próprio rosto. Tentou outro caminho. Abriu os e-mails que ela mesma tinha recebido meses atrás. Documentos que Fábio tinha pedido para ela assinar, sem explicar direito o que eram. É só formalidade, né? Ele tinha dito. Precisa do seu nome porque você é minha esposa. Coisa burocrática. Ela tinha assinado. Agora, relendo aqueles documentos com calma, percebeu que tinha assinado como sócia de uma empresa que ela nunca tinha ouvido falar. Uma empresa com um CNPJ diferente da Drummond Participações. Uma empresa que, pelo que ela conseguia entender, recebia transferências regulares. As mãos começaram a tremer um pouco. Ela foi até o cartório no dia seguinte, pediu uma certidão. A atendente olhou para a tela, olhou para Renata e disse com cuidado: A senhora consta como sócia majoritária dessa empresa desde março do ano passado. Renata pediu para repetir. A mulher repetiu. Ela saiu do cartório com o papel na mão, parou na calçada, com o sol batendo na cara, e ficou parada por uns 2 minutos, sem conseguir andar. As pessoas passavam por ela como se nada estivesse acontecendo. Ela não era só traída. Ela era a laranja. Naquela tarde, quando Fábio chegou em casa, Renata já tinha colocado o papel guardado e o rosto no lugar. Como foi seu dia? Ela perguntou da cozinha. Corrido, ele respondeu, já jogando a chave na bancada. Tem janta? Tinha. Ela serviu o prato, sentou na frente dele e perguntou com cuidado. Você mencionou uma vez uma empresa chamada RFL Soluções. O que é isso? Fábio não parou de comer. Coisa da holding. Por quê? Só curiosidade. Vi o nome num papel. Não precisa se preocupar com isso, Renata, ele disse com aquele tom, o tom de quem está encerrando um assunto. É coisa de empresa, você não entenderia. Ela não respondeu. Pegou o garfo, comeu. Nos dias seguintes, tentou conversar com o contador que eles usavam para o imposto de renda pessoal. O homem foi gentil, mas deixou claro que não podia falar sobre movimentações da empresa sem autorização de Fábio. Mas meu nome está nessa empresa, Renata disse. Sim, senhora, mas o senhor Fábio é quem assina as decisões operacionais. Ela tentou ligar para o escritório de advocacia que cuidava dos contratos. A secretária disse que o advogado estava em reunião. Ela ligou 3 vezes. Nenhum retorno. Cada porta que ela tentava abrir estava fechada. Uma tarde, Fábio chegou em casa mais cedo do que o esperado e encontrou ela com alguns documentos espalhados na mesa. O que é isso? Ele perguntou, e o tom era diferente, mais duro. Estava organizando umas coisas, ela disse com calma.
Ele chegou perto, olhou os papéis e juntou tudo numa pilha. Esses documentos ficam no escritório, Renata. Já falei isso. Entregou o maço para ela como se estivesse devolvendo algo roubado. E para de mexer em coisa que não é sua área. Você me deixa trabalhar em paz. Eu garanto que a gente não tem problema nenhum. Combinado? Ela segurou os papéis. Combinado, disse. Mas por dentro, alguma coisa apertou forte. Naquela noite, deitada no escuro enquanto ele dormia, Renata ficou olhando para o teto e o pensamento que ela tentava afastar voltou com força. E se ela estivesse exagerando? Ele era controlador, sim. Tinha sempre sido assim. Mas controlador não era a mesma coisa que criminoso. Ela tinha assinado aqueles documentos sem ler. A culpa não era um pouco dela também? Talvez ela tivesse visto um problema onde tinha só uma bagunça administrativa. E se ela fosse em frente com aquilo, denunciasse, expusesse tudo e no final provassem que ela tinha errado? Que ela mesma tinha autorizado aquelas movimentações sem entender o que estava fazendo? Ela perderia o apartamento, perderia a estabilidade, perderia 7 anos de vida construída, por mais torta que aquela construção tivesse ficado. Ficou quieta pensando nisso por um tempo longo. Depois veio outra lembrança, uma mais antiga. A mãe dela, muitos anos atrás, ficando em silêncio enquanto o pai fazia o que queria, sempre com medo de perturbar, de perder, de errar, e no final perdeu de qualquer jeito, só que perdeu calada, sem ter tentado nada. Renata tinha prometido para si mesma, ainda adolescente, que nunca seria assim. Ela respirou fundo. Ficou mais uns minutos parada. Então pegou o celular, abriu o contato que tinha salvo semanas atrás sem contar para ninguém e mandou uma mensagem curta. Preciso conversar com o senhor, é urgente, é sobre a empresa. 3 minutos depois, a resposta veio. Amanhã, 10 da manhã, meu escritório particular. Venha sozinha. Era o número do Dr. César Drummond. Fábio chegou até a mesa principal com um sorriso forçado de quem está tentando parecer normal e não está conseguindo. Renata, ele disse, que surpresa. Ela ergueu os olhos para ele com calma. Surpresa por quê, Fábio? Eu fui convidada. Ele deu uma risada curta, daquelas que não tem graça nenhuma, e olhou rapidamente para César Drummond como se estivesse esperando alguma explicação. César apenas levantou a taça levemente, como cumprimento, e não disse nada. Fábio puxou uma cadeira sem ser convidado e sentou na ponta da mesa. Não sabia que vocês se conheciam, ele disse, tentando parecer casual. Tem muita coisa que você não sabe sobre mim, Renata respondeu. Uma mulher sentada 2 cadeiras atrás olhou discretamente para o casal. Um homem de terno cinza, sócio da empresa, parou de falar com o vizinho por um segundo. Fábio abaixou a voz. Você podia ter me avisado que viria. Fica estranho assim. Estranho como? Ela perguntou, olhando direto para ele. Ele não respondeu. Bateu levemente os dedos na toalha da mesa, olhou para o lado e então disse numa voz que ela conhecia bem. Aquela voz de quem está encerrando um assunto. A gente pode conversar depois? Agora não é hora. Estou bem aqui, ela disse. Pode falar. Fábio respirou pelo nariz. Levantou da cadeira com uma calma que parecia ensaiada e foi até onde Larissa estava esperando perto do bar. Renata ouviu-se inclinar para o ouvido dela e dizer alguma coisa. Larissa olhou para a mesa principal. Depois, os dois começaram a se aproximar juntos. Quando Fábio voltou com Larissa do lado, havia 3 outros colegas de trabalho junto, como se tivesse puxado uma pequena audiência no caminho. Quero apresentar alguém, ele disse, já de pé na frente da mesa, num tom que carregava mais confiança do que devia. Essa é Larissa. Ela trabalha comigo no setor comercial. Larissa sorriu com os lábios fechados e ficou bem do lado dele. Renata não se mexeu. Um dos colegas de Fábio olhou para Renata, depois para Larissa, depois desviou o olhar para o copo.
A mulher sentada atrás cochichou alguma coisa para o marido. O homem de terno cinza virou levemente o corpo para acompanhar a cena. Trabalha no setor comercial há quanto tempo? Renata perguntou, olhando para Larissa com uma simpatia perfeita demais para ser real. Larissa abriu a boca, mas Fábio respondeu antes. Isso não vem ao caso agora. Perguntei para ela, Renata disse. Fábio cruzou os braços. Renata, você está fazendo isso parecer maior do que é. Fazendo o que parecer maior? Ele abaixou a voz de novo, mas todo mundo por perto ainda ouvia. Você aparece aqui sem avisar, senta na mesa do César como se fosse íntima e começa a fazer perguntas para as pessoas. Fica sem graça. Você entende isso? 2 dos colegas trocaram um olhar rápido. Um deles desconversou com o vizinho, mas não saiu. Larissa olhou para os próprios sapatos. Sem graça para quem? Renata perguntou. Fábio não respondeu de imediato. Ela se levantou da cadeira devagar, ajeitou o vestido, olhou para ele e falou num tom tranquilo, mais alto o suficiente para quem estava perto ouvir. Você veio a uma festa da empresa com outra mulher no braço, me apresentou ela como colega de trabalho e agora está me dizendo que eu estou constrangendo alguém? Silêncio por uns 3 segundos. O homem de terno cinza parou completamente de fingir que não estava ouvindo. A mulher atrás se inclinou para a frente. Um garçom que passava parou por meio segundo antes de continuar andando. Por um momento, pareceu que Renata tinha virado o jogo. Fábio ficou quieto. Larissa olhou para o lado. 2 colegas baixaram a cabeça. Parecia que ele ia recuar. Mas Fábio não era o tipo que recuava. Ele deu um passo na direção dela, abaixou levemente o rosto e disse com uma frieza que cortou o ar. Você sabe muito bem por que eu trouxe ela. E você sabe muito bem que faz tempo que você não é o que eu preciso. Fez uma pausa calculada. Não vim aqui para brigar, Renata. Vim trabalhar. Você deveria ter ficado em casa. Alguém soltou um ar pelo nariz. Não foi de emoção, foi de desconforto. O tipo que as pessoas soltam quando assistem algo que não deveriam ter visto e não sabem como reagir. Um dos colegas de Fábio deu uma risadinha baixa. Não de maldade, era nervosa. Daquelas que saem quando a pessoa não sabe o que fazer com o próprio constrangimento. Mas saiu. Larissa levantou a cabeça e fitou Renata com uma segurança que ela não tinha alguns minutos atrás. Renata ficou em pé, sem resposta, com as palavras de Fábio ainda no ar. E então ele virou as costas. Simplesmente virou as costas. Colocou a mão nas costas de Larissa e começou a andar em direção ao grupo de sócios que estava do outro lado do salão, como se tivesse acabado de resolver um detalhe administrativo sem importância. Os colegas foram atrás. A mulher de terno atrás desviou o olhar quando Renata olhou para ela. O homem de terno cinza pegou a taça e foi para outro lado. César Drummond estava ali, ao lado dela, mas naquele segundo parecia que tinha 1 metro de distância entre ela e todo o resto do salão. Renata ficou parada na frente da cadeira vazia, sozinha. Renata entrou no banheiro do hotel e fechou a porta por uns segundos antes de se mover. Era um banheiro enorme, mármore branco, espelhos do chão ao teto, luz que iluminava tudo sem piedade. Ela foi até a pia, apoiou as 2 mãos na borda fria e ficou olhando para o próprio rosto. Tinha uma mancha vermelha no pescoço. Ela nem tinha percebido. Era o tipo de coisa que aparecia quando ela segurava o choro com força. Respirou fundo. A voz de Fábio repetiu na cabeça sem pedir licença. Você deveria ter ficado em casa. A risadinha daquele colega, o jeito que a mulher desviou o olhar como se Renata fosse algo constrangedor de se encarar. Ela abriu a torneira, colocou as mãos embaixo da água fria e ficou assim por um tempo. Pensou em pegar a bolsa, chamar um carro e ir embora. Ninguém precisaria saber. Ela tinha tentado. Não tinha funcionado. Às vezes, as coisas não funcionam e a pessoa vai para casa, dorme, e no dia seguinte, começa de novo por outro caminho.
Era o que a cabeça dela dizia, mas aí ela fechou a torneira, secou as mãos devagar com a toalha de tecido dobrada na borda da pia e pegou o celular. Abriu a pasta de fotos. Dezenas de imagens, documentos fotografados na mesa do escritório em casa, numa tarde que Fábio estava viajando. Contratos, extratos, e-mails impressos que ela tinha encontrado no lixo reciclável e recolhido antes que ele jogasse fora. Ela tinha fotografado tudo com calma, sem pressa, sem deixar nenhuma marca de que estava ali. Passou as imagens uma por uma. Ela sabia o que aquilo significava. O contador que recusou conversar sabia. O advogado que não retornou sabia. E César Drummond, quando ela foi até o escritório dele 3 semanas atrás, com tudo impresso numa pasta, olhou para aqueles documentos por 15 minutos em silêncio e disse apenas: "Quanto tempo você levou para juntar isso tudo?" 2 meses, ela respondeu. Ele fechou a pasta, entrelaçou os dedos na frente do rosto e disse: "Sua esposa foi usada, Renata, e ele contou que você nunca descobriria porque achava que você não entendia nada de negócios." Ela não respondeu. "Eu preciso de uma semana para confirmar tudo com minha equipe jurídica", César continuou. "Se o que está aqui for real, e eu acredito que seja, nós vamos agir, mas preciso que você confie no processo e que não confronte ele antes da hora." Ela tinha concordado e tinha cumprido. 2 meses de silêncio. 2 meses servindo jantar, respondendo bom dia, dormindo no mesmo apartamento que um homem que usou seu nome para cobrir os próprios crimes e ainda achava que ela era ingênua demais para perceber. 2 meses esperando por essa noite, e agora ela estava num banheiro pensando em ir embora. Ela travou o celular, colocou na bolsa. Não depois de tudo isso. Ela olhou para o espelho uma última vez. Ajeitou um fio de cabelo que tinha saído do lugar. Respirou por 3 segundos e saiu. Quando voltou ao salão, César já estava de pé, perto da entrada da área de jantar, de longe vigiando a movimentação. Quando viu ela se aproximando, ele leu o rosto dela num segundo. "Pensou em ir embora?" Ele perguntou baixinho, sem julgamento. "Pensei", ela admitiu. E ela olhou para o outro lado do salão, onde Fábio ria alto com um grupo de sócios, Larissa colada no braço dele, completamente à vontade, sem imaginar nada. "Estou aqui, não estou?" Renata respondeu. César colocou a mão levemente no cotovelo dela e disse: "O jantar começa em 20 minutos. Vai ser o momento certo. Você está pronta?" Ela não respondeu imediatamente. Ficou olhando para Fábio por mais um segundo. Depois, virou para César. "Estou." 3 semanas antes daquela festa, Renata entrou no escritório particular de César Drummond com uma pasta embaixo do braço e o coração batendo mais rápido do que ela queria admitir. Era um andar inteiro num prédio na Faria Lima. Sem recepcionista na entrada, sem placa na porta. O tipo de lugar que não precisa se anunciar, porque quem precisa saber já sabe. César estava de pé quando ela entrou. Mais velho do que parecia nas fotos, mas com uma presença que preenchia o ambiente sem esforço. Ele indicou a cadeira na frente da mesa com um gesto simples e direto. "Pode sentar." Ela sentou. Colocou a pasta em cima da mesa. Ele não abriu de imediato, olhou para ela primeiro. "Como você chegou até mim?" "Pesquisei", ela disse. "Você tem uma filha. Ela passou por uma situação parecida com a minha há alguns anos. Li a entrevista que ela deu numa revista de negócios. No final, ela falou que o pai foi a única pessoa que não duvidou dela." César ficou quieto por um segundo. "Então você apostou que eu entenderia." "Apostei." Ele abriu a pasta. Os 15 minutos seguintes foram em silêncio. Ele virou cada página com cuidado. Às vezes parava, voltava uma folha, comparava com outra. Renata ficou quieta, as mãos no colo, deixando os documentos falarem. Quando ele fechou a pasta, o olhar dele era diferente, mais pesado.
Fábio está conosco há 7 anos, ele disse. E em 2 anos ele construiu uma estrutura inteira, usando o seu nome para desviar recursos da empresa para uma conta paralela. Valores que passam de R$ 1.300.000. Renata não piscou. Eu suspeitava de desvio há meses, César continuou. Minha equipe auditou 3 vezes e sempre havia uma camada que bloqueava o rastreio. Agora eu entendo por quê. O nome que aparecia como sócia era o seu, e você não sabia de nada. Não sabia, ela confirmou. Ele se levantou, foi até a janela, ficou alguns segundos olhando para a cidade lá embaixo. Ele achava que você nunca descobriria. E mesmo que descobrisse, achava que você não teria coragem de ir atrás. Ele me subestimou, Renata disse. César virou para ela com algo que não era bem um sorriso, mas chegava perto. Sim, e esse foi o maior erro da vida dele. Ele voltou para a mesa, abriu uma gaveta e colocou uma pasta nova sobre a outra. Agora eu preciso te mostrar o que a minha equipe encontrou. Renata abriu a pasta. A primeira página era um extrato bancário com transferências marcadas em amarelo. Datas, valores, código de identificação da conta de destino. A segunda página era o contrato da RFL Soluções, a empresa fantasma no nome dela, com a assinatura de Fábio em todas as páginas operacionais. A terceira página era o que parou Renata completamente. Era um e-mail. Fábio para um assessor financeiro externo, enviado 11 meses atrás. No corpo do e-mail, Fábio explicava a estrutura do esquema com detalhes, passo a passo, e no final escrevia: se der errado, o nome que aparece em tudo é o dela. Ela assinou sem ler. Não vai conseguir provar nada. Renata leu 2 vezes. Depois colocou a folha de volta na mesa com cuidado, como se fosse frágil. Ele planejou desde o início, ela disse. Não era pergunta. Desde o início, César confirmou. A traição foi junto com o esquema. Você era a cobertura. Se algum dia a auditoria chegasse perto, era o seu nome que aparecia. Era você que respondia. A raiva que Renata sentiu naquele momento foi diferente de tudo que ela tinha sentido antes. Não era a raiva quente de quando você descobre uma traição. Era fria, organizada. O tipo de raiva que não grita, que planeja. O que a gente precisa para fechar isso? Ela perguntou. César juntou as 2 pastas. Eu tenho os extratos, tenho o e-mail, tenho o contrato. Ele pausou. Mas preciso de uma testemunha presencial. Alguém que tenha visto Fábio operando essa conta ou que tenha sido instruído por ele a fazer algum movimento. Você tem alguém? Tenho uma pessoa, mas ela está com medo. Fábio sabe que ela sabe alguma coisa e deixou claro que as consequências seriam graves se ela abrisse a boca. Renata pensou por um segundo. Qual é o evento mais importante da empresa nos próximos meses? César olhou para ela. O jantar anual. Daqui a 3 semanas. Fábio vai estar lá, é presença obrigatória para a diretoria. Todo mundo estará lá. Todo mundo. Renata fechou as pastas e as empurrou de volta para ele. Então é lá que a gente faz isso, na frente de todo mundo. César ficou quieto por um momento. É um risco grande. Se algo sair errado, ele vai ter tempo de articular uma defesa pública antes de qualquer processo formal. Eu sei, ela disse, mas ele me humilhou em silêncio por 2 anos. Ela se levantou da cadeira. Está na hora de ele entender o que é isso. César olhou para ela por uns 3 segundos. Certo, ele disse. 3 semanas. Eu convenço a testemunha. Você fica no lugar dela até lá. O combinado estava feito. Mas 6 dias antes do jantar, César ligou com a voz diferente. A testemunha sumiu. Não atende, não responde mensagem. O endereço que tínhamos está vazio. Renata ficou parada com o celular na orelha. Ele descobriu, ela disse. Não sei. Pode ser medo, pode ser pressão, mas sem ela, a prova do e-mail sozinha pode ser contestada. Ele vai dizer que foi fabricado. Ela ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro.
Me dá 2 dias, ela disse. Desligou. Ficou parada na sala do apartamento, no escuro, pensando. Depois, lembrou de algo. Uma coisa pequena que Fábio tinha dito meses atrás, numa discussão sem importância sobre contas do apartamento. Ele tinha mencionado um nome. Rápido, de passagem, sem querer. O nome de um rapaz que cuidava de algumas transferências para ele. Ela foi até o quarto, abriu o caderno onde anotava tudo e folheou página por página até achar. O nome estava lá. Levou menos de 48 horas para encontrá-lo. O rapaz se chamava Tiago. 26 anos. Tinha trabalhado como assistente financeiro terceirizado para a empresa por quase 1 ano. Fábio tinha encerrado o contrato dele abruptamente 4 meses atrás, sem justificativa, sem acerto completo. Renata foi até ele pessoalmente. Sentaram num café perto da Vila Madalena. Ela colocou os documentos na mesa sem dizer nada. Tiago olhou para as folhas. Ficou quieto. Eu não quero problema, ele disse. Eu sei, ela respondeu. Mas você já está no meio do problema. A diferença é que agora você pode escolher de que lado fica. Ele ficou olhando para a xícara por um tempo longo. Depois, ergueu os olhos para ela. O jantar da empresa é em menos de 1 semana. É, ela confirmou. Se eu aparecer lá, ele vai me ver. Vai, ela disse. Mas você não vai aparecer sozinho. Tiago respirou fundo e concordou com a cabeça. Faltavam 4 dias para o jantar, quando Renata, César e Tiago se encontraram pela primeira vez no mesmo lugar. Era um escritório pequeno que César usava para reuniões discretas, num andar alugado de um prédio comercial no Itaim. Sem câmeras no corredor, sem recepção, o tipo de lugar que não aparece em nenhum site. Tiago chegou atrasado 10 minutos. Entrou com a jaqueta ainda molhada de chuva e o olhar de quem estava arrependido de ter concordado antes mesmo de sentar. César não perdeu tempo. Abriu o notebook, virou a tela para Tiago e mostrou o extrato com as transferências marcadas. Você reconhece esses valores? Tiago cruzou os braços. Ficou olhando para a tela por um tempo comprido. Reconheço. Você foi quem executou essas transferências? Algumas. Ele descruzou os braços, colocou as mãos na mesa. Fábio me passava as instruções por mensagem de voz. Sempre apagava depois. Eu deveria ter guardado, mas na época eu não sabia direito o que estava fazendo. Ele dizia que era realocação interna de recursos, que era procedimento normal da holding. E quando você percebeu que não era? Renata perguntou. Tiago olhou para ela. Quando ele encerrou meu contrato do nada e me disse que se eu falasse alguma coisa para alguém, tinha como provar que eu agi sozinho e que eu seria o único responsável. Silêncio no escritório. César fechou o notebook. Você tem alguma prova do que está dizendo? Qualquer coisa. Um print, um e-mail, uma anotação. Tiago ficou quieto por 1 segundo. Depois enfiou a mão no bolso interno da jaqueta e tirou o celular. Abriu uma pasta de arquivos, rolou por um momento e virou a tela para os dois. Era um print de uma conversa. Fábio tinha mandado um áudio, mas antes do áudio tinha digitado 2 linhas de instrução com o valor exato e o código da conta de destino. Fábio tinha escrito com o próprio número pessoal. César pegou o celular com cuidado, olhou para a tela e, pela primeira vez desde o início daquelas semanas, Renata viu algo que parecia alívio no rosto dele. Isso fecha, ele disse. Isso fecha tudo. Os 3 passaram as 2 horas seguintes alinhando cada detalhe. Tiago ficaria do lado de fora do salão principal até o momento certo. César conduziria o jantar normalmente até o ponto em que faria um comunicado formal à diretoria, como era tradição todo ano. Dentro desse comunicado, abriria espaço para Renata, e Renata apresentaria os documentos. Ensaiaram o que ela diria. 2 vezes. Na terceira, César levantou a mão. Está bom. Se você falar exatamente assim, ele não vai ter para onde correr.
Renata guardou as anotações na bolsa. Parecia simples quando estava ali, naquele escritório pequeno, com tudo organizado em pastas. Mas 2 dias antes do jantar, César ligou de manhã cedo. Temos um problema. Fábio tinha conseguido convencer 2 dos 3 sócios minoritários da Drummond a saírem mais cedo do jantar. Tinha usado como desculpa uma viagem de negócios marcada para o dia seguinte. Os 2 eram exatamente as pessoas cujas assinaturas seriam necessárias para qualquer decisão formal tomada naquela noite. Sem eles, qualquer exposição pública poderia ser contestada como informal, sem valor deliberativo. Ele não sabe o que vai acontecer, César disse, mas está se protegendo por instinto. Ele farejou que algo está diferente. Renata ficou parada na cozinha com o café esfriando na mão. Você consegue falar com os 2 antes do jantar? Posso tentar, mas se eu ligar pedindo para ficarem, ele vai saber que eu sei alguma coisa. Ela pensou por uns 30 segundos. Então não fala sobre o jantar. Liga pedindo uma reunião de emergência sobre a auditoria do 3º trimestre. Diz que os números fecharam diferente e você precisa dos 3 presentes para validar antes do balanço anual. Pausa do outro lado. Isso os obriga a ficar sem levantar suspeita nenhuma. Exato. César ficou quieto por um momento. Você deveria ter sido advogada, ele disse. Deveria, ela concordou, mas faz a ligação. Ele fez. Os 2 sócios confirmaram presença até o final do jantar. Na noite do evento, Renata chegou ao hotel 40 minutos antes de todo mundo. César já estava lá. Tiago esperava num café na esquina, pronto para entrar quando recebesse a mensagem. Ela ficou parada por um segundo na entrada do salão, olhando para as mesas arrumadas, as taças alinhadas, as flores no centro. Tudo elegante e quieto. Ainda sem ninguém. Dali a pouco, aquele salão estaria cheio. E Fábio entraria por aquela porta sem saber que cada peça já estava no lugar. Ela respirou fundo, ajeitou o colar no pescoço e entrou. O jantar começou às 8 em ponto. As mesas estavam cheias. Executivos, sócios, diretores e seus acompanhantes. O tipo de ambiente onde todo mundo está de bom humor porque a comida é boa, o vinho é caro e ninguém imagina que algo vai acontecer. César abriu a noite com palavras breves, como sempre fazia. Agradeceu a presença de todos, falou do ano que tinha sido difícil, mas produtivo, e anunciou que antes do prato principal daria espaço para alguns reconhecimentos. Foi quando Fábio pediu o microfone. César concordou com a cabeça. Fábio se levantou com aquela postura de sempre, ombros abertos, sorriso no rosto, a naturalidade de quem está exatamente onde quer estar. Ajustou o microfone, olhou para o salão e começou. Eu quero aproveitar esse momento para falar de algo que não se faz com frequência suficiente aqui dentro, que é reconhecer o trabalho real. Ele fez uma pausa. 7 anos atrás, eu entrei nessa empresa como gerente comercial júnior. Hoje, eu sento nessa mesa como diretor de expansão. E isso não foi sorte. Algumas pessoas bateram palma, ele continuou, mais confortável agora. A gente vive num mundo onde todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer falar sobre o processo, sobre as decisões difíceis, sobre as vezes que você precisa agir rápido quando os outros estão com medo de se mover. Ele olhou para César com uma confiança que beirava a arrogância. Eu sempre fui esse tipo de profissional e os números comprovam isso. Mais palmas. 3, 4 pessoas. Um diretor do lado esquerdo do salão ergueu a taça brevemente. Fábio agradeceu com um gesto e foi em frente. Esse ano a gente vai fechar com os melhores resultados da história da Drummond no setor comercial. E eu digo com toda a tranquilidade que uma parte importante disso passa pelo meu trabalho. Ele sorriu. Então, se alguém quiser me agradecer, eu aceito. Risadas espalhadas pelo salão.
Ele devolveu o microfone para César com um aperto de mão firme, cheio de si, e voltou para a cadeira ao lado de Larissa. Ela tocou levemente no braço dele. Ele estava no auge. César pegou o microfone de volta, agradeceu e então disse com uma calma absoluta: "Antes de continuarmos, eu preciso abrir espaço para uma comunicação importante para toda a diretoria. Uma questão que surgiu durante nossa auditoria interna e que não pode esperar." Algumas sobrancelhas levantaram no salão. Fábio olhou para César com uma atenção diferente. Ainda tranquilo, mas os olhos ligeiramente mais estreitos. César virou levemente o corpo e fez um gesto na direção de Renata. "Renata, pode vir." Ela se levantou. O salão ficou quieto de um jeito diferente. Não o silêncio de quem está prestando atenção. O silêncio de quem percebe que algo está prestes a mudar. Renata foi até César, pegou o microfone com a mão firme e ficou de pé, na frente daquelas pessoas. Fábio estava olhando para ela com um sorriso que ainda não sabia que precisava ir embora. Ela abriu a pasta que tinha levado para a mesa. "Boa noite a todos. Meu nome é Renata. Sou esposa do Fábio há 7 anos. Ela pausou. "E sou, sem meu conhecimento, sócia majoritária de uma empresa chamada EFL Soluções, registrada há 2 anos com o único propósito de desviar recursos da Drummond Participações." O silêncio virou concreto. Fábio se levantou da cadeira. "Que absurdo é esse?" ele disse alto, com uma firmeza que ainda tinha alguma confiança dentro. "Você não pode simplesmente vir aqui e..." "Esses são os extratos bancários", Renata disse, sem levantar a voz. Colocou as folhas na mesa de César, viradas para os sócios mais próximos. "Transferências mensais, durante 23 meses, da conta operacional da Drummond para a conta da RFL. Os valores somam R$ 1.342.000. Um dos sócios puxou as folhas para perto. Olhou. Passou para o outro ao lado. Fábio deu 2 passos em direção à mesa. "Esses documentos podem ser qualquer coisa. Qualquer pessoa pode montar uma planilha e... esse é o contrato de constituição da RFL Soluções." Renata continuou, colocando a segunda folha. "Com a assinatura do Fábio em todas as páginas operacionais. E a minha, na primeira página, numa linha que ele me disse ser formalidade burocrática do casamento." Fábio parou. Pela primeira vez naquela noite, o sorriso sumiu completamente. "E esse?" ela disse, colocando a terceira folha com cuidado. "É um e-mail enviado pelo Fábio para um assessor financeiro externo, 11 meses atrás, descrevendo o esquema em detalhes. No último parágrafo, ele escreve que se algo der errado, o nome que aparece em tudo é o meu, e que eu não conseguiria provar nada porque assinei sem ler." O sócio de terno cinza empurrou a cadeira para trás devagar. Uma mulher do lado direito do salão colocou a mão na frente da boca. Fábio abriu a boca, fechou e abriu de novo. Isso foi tirado de contexto. Eu posso explicar cada um desses." "Pode chamar Tiago agora", Renata disse olhando para César. A porta do salão abriu. Tiago entrou com o passo de quem está com medo, mas decidiu que o medo não vai ganhar essa noite. Terno simples, cabelo molhado da garoa lá fora, celular na mão. Fábio o viu atravessar o salão e o sangue saiu do rosto dele num segundo. Que você está fazendo aqui?" ele disse, a voz saindo mais fina do que pretendia. Tiago não respondeu para ele. Parou ao lado de Renata, olhou para César e disse com voz firme: "Eu fui o assistente financeiro que executou as transferências durante 14 meses. Fábio me passava as instruções por mensagem. Me dizia que era a realocação interna autorizada pela diretoria." Ele virou o celular para a mesa, onde os sócios mais próximos podiam ver a tela. Esse é o print da conversa, com o número pessoal dele, com os valores e os códigos de destino digitados por ele. O salão explodiu em murmúrio. Não foi gradual, foi imediato, como quando você joga uma pedra num lago e os círculos se abrem para todos os lados ao mesmo tempo. O sócio de terno cinza,
Maurício, que tinha erguido a taça para Fábio menos de 20 minutos antes, se levantou da cadeira e foi até a mesa de César sem dizer uma palavra. Ficou de pé, lendo os documentos com as mãos apoiadas na toalha. Uma diretora do setor financeiro, sentada na segunda mesa direita, virou para o marido e disse alguma coisa baixinho. Ele assentiu com a cabeça, olhando fixo para Fábio. Dois colegas que tinham rido da risadinha constrangedora mais cedo, agora estavam olhando para a própria mesa. Larissa tinha recuado 2 passos. Estava encostada na cadeira atrás dela, os braços cruzados na frente do corpo, o rosto fechado. Ela olhou para Fábio uma vez. Só uma vez. E desviou. Fábio virou para o salão como se estivesse procurando um rosto aliado. Alguém que segurasse o olhar dele, que concordasse com a cabeça, que desse algum sinal de que aquilo ainda podia ser revertido. Ninguém sustentou. Maurício se endireitou, olhou para César e disse em voz clara: César, eu preciso que você convoque o jurídico agora, essa noite. César assentiu. Fábio deu um passo para frente. A voz subindo. Gente, isso é uma armação. Minha esposa está passando por um momento difícil. Ela tem um histórico de... Fábio. A voz de César cortou o ar como uma faca. Sem grito, sem drama. Apenas o peso de quem não precisa levantar o tom para ser obedecido. Senta. Fábio não sentou. Ficou de pé no meio do salão, olhando de um lado para o outro, e pela primeira vez em 7 anos, Renata viu no rosto do marido algo que ela nunca tinha visto antes. Desespero. Tudo bem, ele disse mudando o tom, tentando uma última cartada. A voz saiu mais calma agora, quase razoável. O tipo de calma que as pessoas usam quando estão tentando convencer alguém de que a situação ainda é controlável. Tudo bem. Eu admito que a estrutura da RFL foi mal comunicada. Eu devia ter explicado melhor para Renata, devia ter sido mais transparente com a diretoria. Mas desvio é uma palavra muito pesada para R$ 1.342.000, Renata disse. Silêncio. Não é uma palavra pesada, ela continuou. É o número exato. Maurício fechou a pasta. Olhou para Fábio e disse com uma frieza absoluta: Eu não tenho mais nada a discutir com você essa noite. Virou as costas e foi até o canto do salão com o celular na orelha. Fábio olhou para os outros sócios. Um deles desviou o olhar e foi em direção a Maurício. O outro ficou sentado, mas abaixou a cabeça para o celular. Fábio virou para César. César, me dá uma chance de explicar. Deixa eu mostrar os documentos completos, com contexto, num ambiente adequado. Não assim, na frente de todo mundo, como se fosse um... Como se fosse um quê? César perguntou. Fábio parou. Como se fosse um julgamento. César completou, com uma calma que era pior do que qualquer grito. Você usou o nome da sua esposa para proteger um esquema de desvio. Você demitiu um funcionário e o ameaçou para garantir o silêncio dele. E você passou 7 anos construindo uma fachada de competência em cima de dinheiro que não era seu. Ele pegou os documentos da mesa, juntou numa pilha e colocou dentro de uma pasta. Não tem contexto que mude isso. Fábio ficou parado. Larissa pegou a bolsa da cadeira, passou por ele sem dizer uma palavra e foi em direção à saída. Não correu. Não disse nada. Simplesmente foi embora como quem decide que não quer estar perto de um incêndio que vai crescer. Ele nem tentou chamá-la. 2 seguranças do hotel apareceram na entrada do salão. Maurício, ao telefone, fez um gesto discreto na direção deles. Eles entraram sem pressa e foram se posicionando. Fábio viu isso. E então, finalmente, sentou. Não numa decisão. O corpo dele simplesmente foi, como quando a pessoa percebe que as pernas não aguentam mais sustentar o peso do que acabou de acontecer. César se aproximou e disse baixinho, só para ele ouvir: Você vai responder isso na justiça.
Seu advogado vai receber a notificação amanhã cedo. Fábio ficou olhando para a toalha branca da mesa. Renata não foi até ele, não disse nada. Não quis a última palavra, não quis o momento dramático de confronto. Ficou onde estava, do outro lado do salão, e apenas observou. O homem que por 2 anos dormiu ao lado dela, achando que ela não entendia nada de negócios, estava sentado numa cadeira de um jantar de gala, sozinho, com seguranças a 3 metros de distância e nenhum aliado à vista. Ela respirou, fundo, devagar, como quem solta algo que carregou por tempo demais. E foi a primeira vez, em muitos meses, que o ar entrou sem peso nenhum. O salão continuava cheio, mas parecia menor agora. As conversas tinham voltado, mais baixas, mais cuidadosas. Garçons circulavam com bandejas como se nada tivesse acontecido, porque é isso que garçons de hotel 5 estrelas fazem. Continuam o serviço independente do que cai pelo caminho. Tiago veio até Renata antes de sair. Ficou na frente dela por 1 segundo, sem saber muito bem o que dizer. Obrigado, ela disse primeiro. Ele assentiu com a cabeça, aliviado de uma forma que ela reconheceu. O alívio de quem carregou um peso escondido por tempo demais e finalmente colocou no chão. César se aproximou depois, já com o celular guardado no bolso. O jurídico vai tomar conta disso a partir de agora, ele disse. Você não precisa fazer mais nada esta noite. Ela agradeceu, pegou a bolsa da cadeira, olhou uma última vez para a mesa onde Fábio ainda estava sentado, agora com 2 homens do departamento jurídico da empresa ao lado dele, falando em voz baixa enquanto ele ouvia com a cabeça curvada. Renata não sentiu pena, não sentiu raiva, sentiu quase nada e percebeu que esse quase nada era, na verdade, liberdade. Ela saiu pelo corredor principal, passou pela recepção do hotel, empurrou a porta giratória e sentiu o ar da noite bater na cara. São Paulo continuava lá, barulhenta, indiferente, linda do jeito torto que só ela sabe ser. Ela caminhou até a calçada, ficou parada por um momento debaixo da marquise, e só então percebeu que estava com fome. Não tinha conseguido comer nada durante o jantar. Deu um sorriso sozinha para isso, e chamou o carro. 3 semanas depois, a vida de Fábio tinha desmoronado com a precisão silenciosa das coisas que foram mal construídas desde o começo. Ele foi desligado da Drummond Participações no dia seguinte ao jantar, por decisão unânime da diretoria. O processo criminal foi aberto na mesma semana. O apartamento que estava no nome dos 2 entrou em inventário judicial enquanto a investigação corria. Ele foi morar na casa da mãe, em Guarulhos, enquanto aguardava os desdobramentos. Ninguém do escritório ligou para perguntar como ele estava. Renata soube de tudo isso por terceiros, em pedaços, sem buscar. E cada vez que o nome dele aparecia numa conversa, ela ouvia, respondia com 1 ou 2 palavras e seguia em frente. Ela tinha se mudado para um apartamento menor, no Paraíso. 2 quartos, varanda, uma janela na cozinha que pegava sol de manhã. Ela acordava cedo agora, fazia café, ficava um tempo olhando para a rua antes de começar o dia. Era uma coisa pequena, mas era dela. Numa tarde de quarta-feira, o telefone tocou com um número que ela não reconhecia. Era uma diretora de uma consultoria de gestão financeira. Tinha ficado sabendo do que aconteceu no jantar da Drummond através de Maurício. Disse que estava montando uma equipe para um novo projeto e que precisava de alguém com perfil analítico, atenção a detalhes e, nas palavras dela, coragem para ir atrás do que é certo mesmo quando é difícil. Renata ficou quieta por 1 segundo. Como você soube que eu teria esse perfil? Ela perguntou. A diretora deu uma risada curta. Porque você passou 2 meses juntando provas dentro da própria casa sem dar nenhuma pista. Se isso não é atenção a detalhes, eu não sei o que é. Renata aceitou a reunião para a semana seguinte.
2 dias depois, ela estava numa padaria perto de casa quando viu uma cena que a fez parar no meio do caminho. Uma mulher, sentada numa mesa do canto, com os olhos vermelhos e o celular na mão. Do outro lado da mesa, um homem falava com ela num tom baixo e duro, o tipo de tom que não grita, mas machuca do mesmo jeito. A mulher concordava com a cabeça enquanto ele falava, como se concordar fosse a única opção disponível. Renata ficou olhando por um segundo. Depois foi até o balcão, pediu 2 cafés, levou um até a mesa do canto e colocou na frente da mulher sem dizer nada para o homem. A mulher olhou para a xícara, depois para Renata, sem entender. Renata disse apenas baixinho, "Você não precisa concordar com tudo." O homem olhou para ela com uma expressão de quem ia dizer alguma coisa. Renata sustentou o olhar dele por 3 segundos, sem sorrir, sem recuar. Ele não disse nada. Ela voltou para a fila, pegou o próprio café e saiu. Essa história me acertou de um jeito que eu não esperava. Eu vi uma mulher que teve tudo usado contra ela. O nome, a assinatura, a confiança. E que mesmo assim não gritou, não correu, não desabou na frente de ninguém. Ela ficou quieta do jeito que só fica quem está construindo algo. Eu percebi que a vingança mais poderosa não tem barulho. Ela chega arrumada, com documentos na pasta e a cabeça no lugar. Isso me arrepia, porque é verdade demais. Porque a gente vive num mundo que quer que a mulher chore antes de agir, que implore antes de provar, que peça desculpa por ter razão. Renata não pediu desculpa nenhuma. E quando ela saiu daquele salão com o ar da noite batendo na cara e fome de um jantar que ela nem tocou, eu senti que aquilo era o recomeço mais real que eu já vi numa história. Se essa história te emocionou de alguma forma, se você ficou com o coração acelerado em algum momento, o seu like é a forma mais simples de me dizer que estamos no caminho certo. Isso significa muito mais do que parece. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero saber de onde você está. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolha uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.